Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma vez aqui na FENAC, hoje recebendo com muita alegria a Juliana Linhares para essa conversa, que vem ao Porto, amanhã faz show no Hard Club, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a trajetória dela e sobre o disco mais recente, né? Então, Juliana, muito obrigado por ter participado, por ter topado participar desse papo conosco. Eu que agradeço. Boa noite, todo mundo. Sou de Natal, Rio Grande do Norte, no Brasil. Chegamos hoje aqui no Porto, direto para esse bate-papo. Estamos animados. Que massa. Por sinal, eu sou de Recife. A gente é... Nordestines. Pertinho, pertinho, pertinho. São 4 horas de carro. Isso no Brasil não é nada. Aqui é muita coisa, né? O Brasil é grande, gente. Olha, Juliana, a gente tem muita coisa para falar sobre o disco, sobre os shows, mas vamos começar do começo. Eu queria primeiro te perguntar como é que foi tua relação inicial com a música, né? O que é que tu ouvia quando criança, o que é que tu cresceu ouvindo, para depois a gente falar um pouco sobre isso. Tá certo? Eu sempre fui muito eclética, assim, com a questão musical. Tive uma influência muito forte do meu pai, das coisas que a gente ouvia em casa, mas ouvia muita rádio. E fui uma criança dos anos 90 no Nordeste, né? Então, são muitas influências, assim. O meu pai era um amante da MPB. Então, a gente era... E uma mistura. Meu pai, os ídolos eram o Freddie Mercury, tem uma coisa forte com o Queen, e eu ouvi muito Freddie Mercury, que, para mim, foi uma influência queer importante quando eu era criança, assim. Ver aquele cara na minha casa, meu pai muito cabra macho do Nordeste, amante de Freddie Mercury. E meu pai muito correto, amante de Raul Seixas. Eu não entendia nada, na verdade. Hoje eu entendo tudo. Mas ele tinha uma certa paixão por Freddie Mercury, por Raul, Zé Ramalho. Assim, eram grandes influências do meu pai. E etc. Mas, assim, sei lá, são muitas, mas dá para falar de Freddie Mercury, Zé Ramalho e Ney. Meu pai gostava de grande... É muito bonito isso hoje ver, né? Eu sou compositora, mas sou muito intérprete e eu sou um pouco de um desejo sem saber do meu pai ali de grandes intérpretes que ele admirava, performáticos e físicos, né? Como Freddie Mercury, Ney. Enfim, é bonito. Então eu cresci ouvindo isso muito. Mas eu também cresci ouvindo muito o axé da Bahia e tudo que dominava o mercado pop, digamos, da época, de El Chan a Babado Novo e Ivete Sangalo. E sertanejo eu ouvia na rádio, um Chitãozinho Chororó, Luciano e Leonardo. Leandro e Leonardo. Daniel, Zé Camargo, Luciano. Okay. Todos, né, que tocavam muito naquela época. A gente não tinha esse feminejo ainda. Marília Mendonça e todas essas mulheres que dominaram o mercado, era outro rolê. E aquilo tocava. Mas isso não era uma escolha minha. Talvez eu tenha ido a mais eventos de axé do que de sertanejo, com certeza. Mas eu fui muito a shows de música brasileira. Samba, por exemplo, é uma coisa que eu ouvi tarde, assim, com consciência. Chorinho eu vim ouvir mais jovem. Com 17 anos, assim, foi que eu comecei a frequentar a roda de choro em Natal e a entender aquela outra coisa, ver muito coro. Mas, quando eu era muito pequena, eu participei de coro, de um coral de criança, e eu pude conhecer corais contemporâneos que cantavam coisas, tipo, quase espirros, né? Um negócio assim, eu fazia, nossa, isso é muito interessante. Coros contemporâneos da época, assim. E eu cantava músicas para criança, de lugares diferentes do mundo. Então, isso também abriu meu ouvido para a música do mundo, assim. Eu comprava aqueles discos da Putumayo, sabe? Aquela coleção, sabe? Música do mundo, que tem de vários países. Então, eu tinha vários daquilo. E eu gostava muito de música, de ouvir as coisas mais indianas e orientais. E as batucadas. A minha mãe sempre falava, você tem alguma coisa com batuque, né? Você gosta. Mas e aí do outro lado, todo o forró e a música tradicional nordestina, a música junina, a música de São João, a música popular. A minha mãe fala que, quando eu era muito pequenininha, ela entrou na escola uma vez e ouviu a minha voz no microfone. E era um evento, e a professora estava rouca e eu estava cantando as canções populares das rodas, das cantigas, com 5 anos, assim. Então, eu acho que realmente tem uma mistura de influência muito grande. Mas eu fui uma jovem que ouviu Sandy Júnior, Chiquititas
E, ao mesmo tempo, fui muito fã de Marisa Monte, nova, assim. E ouvia Bethânia. E essas influências muito fortes, principalmente do Grande Encontro ali. E tudo que envolve isso. Por exemplo, o Grande Encontro me chegou antes do pessoal do Ceará. Eu ouvi muito mais o Grande Encontro do que o pessoal do Ceará, quando eu era criança. Belchior, Amelinha. Amelinha, um pouco. Mas o próprio Belchior, a consciência do Belchior, que hoje é uma das maiores influências do meu trabalho, ela veio depois do Grande Encontro. Eu acho que era o que eu tinha acesso mesmo em casa, né? Certo. E desse momento de audição, tu via para o momento de fazer música, quando é que veio esse start? Agora eu quero fazer. Pronto, eu ouço e agora eu quero fazer. Demorou, né? Demorou. Eu, desde pequena, eu sou atriz, formada em artes cênicas pela Unirio, no Rio de Janeiro, né? E eu comecei muito fortemente, e mais fortemente, no teatro do que na música. Mas dentro do teatro a música veio. E eu fui começando a fazer coisas, colocar a música na cena. Então eu fui criando coisas musicais no teatro. Aí depois, essa coisa de compor mesmo. Aí, de vez em nunca, eu compunha uma canção, assim. Me trancava no meu quarto, fazia uma música. Aí aquilo virava um negócio, assim, um tempo. Eu não fui uma criança e uma adolescente compositora. Eu fui atriz. Muito atriz. E muito performer dos meus projetos, assim, de ter 10 anos e montar o espetáculo do colégio, sabe? De movimentar a cena, de viajar. Eu sempre fui do teatro. A música veio depois. De certa forma, no elemento performance no show, acaba sendo uma coisa super fator, né, para a música. E esse disco tem muito de performance, que é difícil você conseguir incorporar para dentro do disco a performance. Eu acho muito performático nesse sentido. Mas me conta assim, das suas experiências musicais, as primeiras, né, antes de gravar o teu primeiro disco. As primeiras gravações sem ser no trabalho individual. Como é que foi trabalhar em grupo primeiro para depois... Né? Eu gravei... Uma das primeiras coisas que eu gravei em estúdio foi um disco desse chorinho de Natal. Eles me convidaram e eu gravei. Foi muito legal para mim, eu não tinha muita experiência. Gravei também um single para a TV Globo de Natal, quando eu tinha 10 anos, assim, uma participação, sabe, umas coisas assim, muito aleatórias. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fui morar no Rio, eu fui fazer faculdade de teatro e eu conheci, na turma de teatro, Rafael e Frederico, que são do Pietá. E a gente montou uma banda que tem mais de 10 anos, que veio para cá ano passado. A gente tocou aqui ano passado. No Mouco. Que não tem mais, fechou, né? Que dó. A gente tocou lá. Foi bem legal. E aí, o Pietá é uma banda de música brasileira assim, bem alternativa. E foi com o Pietá a minha primeira experiência de gravação de álbum mesmo, né? Não tinha álbum antes disso, assim. E foi em 2015 que a gente lançou o Leve o que Quiser, que é o primeiro álbum do Pietá, que não tem composições minhas, são composições dos meninos com parceiros, e eu me tornei intérprete e descobri a minha voz de intérprete nesses anos de Pietá mesmo, porque eu cantava, comecei a cantar na noite, ainda em Natal, comecei a cantar samba e bossa nova em Natal, não cantava forró, não cantava Nordeste nenhum. Cantava no chuveiro, né? E comecei a cantar isso. Quando eu chego no Rio, encontro o Pietá, e o Pietá me leva para um lugar de música contemporânea que não tem muito lugar. Sabe assim, é um não lugar, não é nordestino, o Pietá é muito amplo. Você não identifica a música, é música brasileira com referências de lugares muito diversos. Eles eram de lá? São de lá. E tem uma referência muito forte mineira. Acho que o Pietá não por causa de Milton, não, mas tem muita influência de Milton Nascimento em vários aspectos na obra do Fred, assim, que é compositor. O Rafa vem de um lugar do samba, o Rafa é enteado do Cláudio Nutt, que foi do Boca Livre. Então ele tem uma influência da canção assim muito forte no jeito de cantar, de compor. E ele trouxe isso para o Pietá. O Rafa é um grande comunicador, ele faz sambas fáceis, assim, bonitos e certeiros, assim. E o Fred, ele é mais místico, eu acho. E o Pietá tem esse encontro que desemboca nessa minha voz nordestina. Então, eu acho o Pietá muito específico. Quem quiser conhecer, os discos são bem bonitos. É uma obra de composição muito interessante, assim, muito rica. E eu comecei a cantar com essa galera, com o Tiago Amude,
sabe? Cantando coisas muito difíceis até. E depois, o Pietá, eu fui gravar o Iaraíra, com o Amude na produção. E aí eu fui cantar Ginga, eu fui cantar Paulo César Pinheiro, Baden Powell, eu fui cantar Raul Careca, fui cantar coisas que Marlu e Miranda gravou, fui cantar outra coisa. É muito amplo mesmo, sabe? Até chegar no Nordeste Ficção e eu cantar forró, que eu ouvia quando eu era pequena, né? Não só forró, mas toda essa identidade, brincar com a identidade do Nordeste, que não era uma coisa que eu fazia diretamente nos meus trabalhos, assim. Então foi um grande giro. Tu nordestina, quando chegou no Rio de Janeiro, no Sudeste, de certa forma, sofresse algum tipo de impacto, nem vou falar preconceito, mas impacto em relação ao sotaque? Eu acho que não tem como, né? Não tem como não. Ainda mais o mundo mudou muito em 14 anos, assim. Muito. Muito, mudou muito. O Brasil mudou muito, o Nordeste mudou muito. A gente viveu aí um período muito tenso, né? E muita coisa mudou. E quando eu cheguei, isso é uma longa história. Mas quando eu cheguei, eu acho que o Nordeste ainda não estava tão em voga no Brasil. Não era hype. Não era hype, agora é. Por vários motivos que a gente pode discutir, e a gente vai descobrindo cada hora um caminho. E é muito polêmico. Às vezes eu me coloco em relação a uma coisa na internet do Durval. Sempre tem alguém que defende o cangaço. Meu pai era cangaceiro e o cangaço, para mim, é isso. E aí vem o cangaço novo, e aí vem o não sei o quê, e aí vem eu falar, não, mas aí o cangaço também representa uma violência que a gente precisa discutir. Aí vem... É complexo. A representatividade que tem nisso hoje, ela é de muito. Eu sempre falo, gente, são muitos caminhos. Vamos abraçar todos e vamos colocar em camadas e pensar a questão com essa complexidade, né? Então, quando eu cheguei, eu sofri preconceito, sim, com certeza. Principalmente, eu sou uma pessoa branca, é outro rolê, muitos privilégios, mas assim existia um lugar de submissão intelectual para as pessoas muito forte. Era muito sobre isso, assim. Eu sentia que as pessoas não acreditavam em mim, no meu potencial de qualquer coisa. E isso era muito forte. Tipo, meu potencial intelectual era questionado o tempo todo, em tudo que eu fazia, na escolha que eu tinha de uma cena, num livro que eu queria ler, ou tudo assim. Não tinha credibilidade intelectual. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo quando eu cheguei lá. E, claro, sotaque, eu acho que desvalorizações várias, eu acho que encaixotamentos do tipo, você é nordestina, então você é forrozeira, você usa chita, você come cuscuz. Isso ainda hoje tem muito mais, talvez, camuflado por várias coisas, mas eu acho que, no fim das contas, às vezes a gente gira e acaba sendo colocado no mesmo nicho de expectativa, sabe assim? Por mais que você gire, faça um disco, Nordeste Ficção, questiona aí o povo. Não, mas, Juliana, você canta forró da Elba Ramalho aqui, por favor. Então, assim, eu acho que, com certeza, as pessoas me chamavam de a nordestina. Eu não entendia que eu era nordestina em Natal, porque todo mundo era. Então, eu não falava sobre isso, meu sotaque não era uma questão. Aí, quando eu cheguei lá, eu entrava no supermercado e pedia uma, sei lá, eu queria uma coca média, eu lembro disso, no McDonald's, um dia. Uma coca média. A mulher não entendia o que eu estava falando, mas ela não entendia mesmo. Eu falei, gente, que loucura. E onde eu abria a boca, sei lá, eu estava no supermercado e falava, tem tomate? Era assim. Todo mundo olhava para mim e eu fazia, gente, mas o que acontece? E isso foi mexendo comigo ao longo de 10 anos, 11 anos, 10 anos, até eu fazer o Nordeste Ficção, né? Entendi. Isso que tu falaste sobre o cangaço, tem uma música de Gilberto Gil muito interessante, né, que é O Fim da História. E ele fala sobre um plebiscito que houve, onde nasceu o Lampião, né, em Serra Talhada, e os ricos da cidade queriam derrubar a estátua. E houve um referendo, e as pessoas preferiram que o Lampião continuasse lá, muito mais como herói. Mas isso também com o tempo, essa narrativa vai mudando, essa discussão, né, de quem é herói, quem é bandido. Veja, Bolsonaro, Lula, quer dizer, tudo se reinventa a partir de quem está. A história é essa construção, esse discurso, né? E a história tem muitos lados, né? Com certeza. Não vou falar de Bolsonaro, não. Mas vamos falar de Durval, né? Mas a história tem muitos lados, claro, assim, no sentido de que o cangaço tem muitos lados mesmo, é isso. E sobre essa visão da história, a gente vai falar sobre Nordeste Ficção, que é
inspirado em parte, né, numa tese de doutorado, que virou um livro, de certa Que forma. você sabe mais do que eu, que você foi aluno de Durval. É A Invenção do Nordeste e Outras Artes, que ele vai discutir exatamente Tem sobre esse livro aqui, não, né? Oi? Aqui tem? Não, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, mas acho que em Portugal não foi editado. E aí ele vai discutir exatamente sobre essa criação do nordestino, né? E depois ele lançou A Invenção do Falo, que é como o Nordeste foi inventado e como alguns nordestinos se retroalimentaram a ideia de dizer assim: eu gosto de ser nordestino, eu gosto de pintar aquelas roupas no São João. Como é que foi teu contato, primeiro, com essa obra, que é uma obra que, de certa forma, nos empodera, de alguma forma, né? De dizer assim, peraí, o Nordeste não é só isso, mas, de certa forma, também faz com que a gente pense, peraí, tudo que a gente tem, de certa forma, cria uma imagem. Você fica um pouco perdido, né? Você não sabe se aquilo é a sua cultura ou se aquilo, de fato, está sendo preconceito. Como então, tudo, né? Talvez se a gente começar a questionar tudo, é meio ficção. Tudo foi inventado. É essa questão que o povo... Não! Gente, tudo foi inventado. Peraí, vamos entender aqui. O que não é geográfico... É falso. Tudo que não é inventado é falso, né? Tudo que não invento é falso. É falso. É. Então, assim, eu acho que eu tinha uma voz que eu fui cantando, aquele negócio foi aumentando dentro de mim. E coletivo é massa. Eu sou do teatro, trabalhei com coletivo a minha vida inteira, mas cansa também. Tem uma hora que você fala, nossa, queria decidir fazer um negócio e fazer, sem ter que entrar num plebiscito para resolver se eu vou comprar um batom ou um bis, sabe assim? Enfim. Aí eu entrei numa, falei, preciso fazer meu disco. Quero fazer um trabalho meu. E veio de um desejo muito engraçado meu, assim, que é desse lugar da performance, que era... Quando eu vou para o palco, eu gosto de me sentir muito livre para me expressar cantando mesmo, e para deixar meu corpo me ajudar a cantar. E no Pietà eu sentia sempre uma trava, porque somos aqueles três protagonistas da história. Então, se eu fosse demais, eu sentia que os meninos precisavam me acolher. E eu estava sempre dando um passo atrás na performatividade do meu corpo mesmo, para poder segurar. Aí teve um dia que eu falei, cara, eu queria me vestir de colchão e fazer um show, sabe? Dar uma cara no colchão e cantar. E os meninos não vão fazer isso. Quando eu vou fazer isso? Sozinha. Então, eu preciso fazer meu trabalho, porque eu quero poder fazer o que eu quiser. E numa boa, né? Não abandonei o Pietà. Inclusive, a gente está gravando um disco novo. Vamos lançar música agora em dezembro, enfim. Mas... E tem música minha no disco, pela primeira vez. Estou feliz também. Mas, assim, eu falei, cara... preciso fazer uma coisa que me deixe mais livre. E aí eu falei, o que é que vai ser? E comecei a bater, a ir atrás de canções, a pensar, até que um dia eu assisti A Invenção do Nordeste, a peça, inspirada no livro do grupo de Natal, do Carmim, lá de Natal, que são amigos. E aí eu saí transtornada. Eu falei, gente, é isso. Se eu puder unir a minha voz a isso, eu vou estar fazendo um trabalho que me parece condizente com quem eu sou e com quem eu posso fazer, ainda mais no mundo de hoje, que tudo é muito político. Aí eu falei, o que eu posso falar que seja interessante, que tenha a ver comigo, que eu não vou falar um equívoco, vou entrar num lugar equivocado, ou que não tem nada a ver, ou vazio. E quando eu saí do Nordeste Ficção, da Invenção do Nordeste, eu falei... Porque é um estudo de história que a gente não aprende na escola, né? E hoje a gente sabe que não existe uma história, existem muitas, e que a gente foi direcionado para uma história principal de mundo, ocidental e branca e tudo, e europeia e religiosa também, né? Muito católica, enfim, várias coisas. E aí a gente fala, caraca, a quantidade de histórias que foram silenciadas e tal. E eu acho que essa história do Nordeste também é uma história que não se conta, ninguém sabe. A gente podia ter uma disciplina no colégio para aprender um pouco mais sobre como o Nordeste surgiu. Ninguém tem isso. A gente tem umas rebeliões, uma coisa da Bahia, um negócio ali, estuda as rebeliões, o povo que se rebeliou, não é? Estuda a seca, as regiões, o semiárido. A gente estuda, mas a gente não estuda a história da invenção, não tem isso. E quando eu vi a peça, eu falei, isso existe, gente, isso é provado, isso é concreto, isso é estudado, é verdade, é ciência, assim, fiquei louca. Aí fui atrás do livro, eu li o livro, e aí fiz a música tema. E aí, da música tema, eu falei, bom, eu tenho um tema para conversar.
Mas eu vou abrir esse disco para o que eu quiser também, porque eu quero a liberdade que eu falei, mas dentro de uma estética que é e não é Nordeste, nesse sentido da ficção. Ela é nordestina, mas ela também pode não ser. O que é nordestino? Então, eu queria que todas as músicas você sentisse que tem Nordeste, mas em todas você percebesse que também não tem. Esteticamente, não só no tema. As canções falam sobre muitos temas, mas a sonoridade, a imagem, o todo, ele leva você para muitas leituras, né? Então, eu queria que a gente olhasse o Nordeste com essa profundidade, de outras possibilidades, além da que a gente normalmente está acostumado assim, a vender e a comprar. Eu acho que o livro, especificamente, traz muitas paisagens sonoras. Lendo, você vai ouvindo a tese. E eu acho que o disco também traz muita paisagem sonora e, principalmente, também o aspecto visual. Chama atenção a capa. Sim. E aí é uma construção, o chão rachado. São pedras ali rachadas que faz aquela alusão completa. E a narrativa do disco, né? Eu queria te perguntar como é que foi construir aquilo enquanto obra, ordem por ordem, faixa por faixa. Daqui a pouco e depois que tu falasse sobre o lado A e o lado B, saiu o vinil. E, curiosamente, o lado B começa com Tareca e Mariola. Mas a gente entra lá para falar sobre essa canção. Como é que foi essa construção total do álbum, enquanto obra estética pronta, capa, ordem das faixas e o processo de composição? Os parceiros que tu convidasse, como é que foi a escolha a dedo desses parceiros que representam, né, tu falaste dos anos 90, por exemplo, Chico César, Zé Cabaleiro, representam, de certa forma, uma virada também na visão que se tem do Nordeste, né? Daquela coisa de só fazer, não é? Com certeza. Inclusive, eu queria poder fazer Nordeste Ficção 2 e aí ir para um outro lugar, que era convidar a galera de agora, sabe assim, para poder ir seguindo, porque eu acho que é tão amplo. Mas toda vez que eu falo, será que eu faço? Ninguém fala, não. Uma outra ideia. Eu acho ótimo. Mas eu faria. Aí, então, muita coisa. Eu fiquei muito próxima da obra de Durval e querendo também abraçar o meu Nordeste, né? Esse meu Nordeste não é o Nordeste de Durval, mas Durval virou uma referência, porque é muito forte a visão dele, ela transforma a gente mesmo. Quando a gente tem contato com ele, você não sai igual. Você pode sair com raiva. Tem gente que odeia ele, mas você não sai igual. Porque ele é radical. E aí a radicalidade dele também é massa, porque aí você usa ela do jeito que você quiser. Mas você aprende um negócio. E aí você lida com ele do jeito que você quiser, né? Para quem é nordestino, é diferente ali. Você ganha um empoderamento mesmo sobre quem você é, muito bom. Ao mesmo tempo, ele questiona muitas coisas. Ele questiona Ariano Suassuna, sabe? Ele odeia Ariano. Ele odeia... E é complexo. E é complexo. É muito complexo. Ele vai questionar todo mundo. Ele vai questionar Lampião, Gonzagão, Ariano, mas ele chora com Gonzagão, mas ele questiona. E isso é bom também. A gente vai lá entender por que ele questiona e de onde vem o questionamento dele, né? Que muitas vezes vem da elite que escolhe politicamente uma identidade. E como isso é absorvido e se espalha. E isso é interessante. Então eu estava ligada a Durval, né? Querendo convencê-lo de que meu disco era maravilhoso. Né? Assim, não, ele vai ter que gostar. Mas eu estava com medo. Porque eu estava com medo de ele dizer assim, tá cantando um forró por quê? Sabe? Não sei, eu não sabia. E aí a gente teve uma conversa longa antes de eu fazer a ordem e tal, e foi muito gostoso, porque ele falou assim, a gente precisa... Ele ajudou na ordem? Ele não ajudou na ordem, porque ele não ouviu tudo, mas ele falou uma coisa que mexeu comigo, que é, você primeiro conquista. Você conquista. Quando está na sua mão, você vai... Aí eu falei, olha... Tá, então, peraí. Aí eu fui pensando... Bombinha, para mim, sempre foi a primeira música do disco, sonoramente. Quando eu ouvi a introdução, eu falei, essa música abre o trabalho. Eu também acho. Então, foi uma escolha imediata, assim, quase sensitiva, não tinha nem como. Mas Balanceiro veio nessa escolha de Durval, como segunda música. Eu falei, então eu vou começar ganhando terreno, e a segunda eu vou dar o meu forró. Vou ganhar essa galera no gostoso. Quando a galera estiver na minha mão, eu mando o Nordeste Ficção. Então, a construção do disco tem isso. Termina o primeiro lado assim, né? É. Ela vai ficar ecoando na cabeça, porque foi a última música do lado A, né? É meio isso, basicamente. Como um todo, senão eu vou ficar falando horas, é meio isso. A capa, deixa, como é que pensa? A capa foi uma menina de Natal que fez, Ara, e a gente conversou muito sobre... Nossa, foi muita conversa, né? Até entender o que poderia ser
quase um documento, sabe? Cara de mapa, documento, manifesto, meio místico, meio... Porque o Nordeste tem essa brincadeira também, essa referência árabe também em algum lugar, que tem na música Na Armadilha. A gente buscou trazer coisas, né? Essa voz que Elba tem, né? Esse... tem essa... Eu brinco ali também. A própria Armadilha, no show, eu gosto de misturar essa referência a Elba do rock com esse árabe, com esse canto, com esse melisma respirado. Então, tem uma coisa que eu sinto na capa meio... quis botar uma coisa do Durval, trazer um manifesto mesmo ali do trabalho. Tem o Lampião apagado, né? Acho que tem umas referências, uma roupa que é das cores que se constroem a estética da seca, mas, ao mesmo tempo, ela é para frentex, pop. Eu platinei o cabelo, porque, por incrível que pareça, às vezes a pessoa olha e fala: você não tem cara de nordestina. É um preconceito imenso. E eu falei: vamos ver como é que fica, então, se eu ficar com cara de ficção, né? Então, eu construí essa identidade ao longo do show, das cores. Eu também não quis estrear o disco com cores óbvias. Não, a gente usou azul, que às vezes a pessoa espera uma coisa mais árida. E eu comecei com azul, e depois eu fui indo até o verde-limão, que, para mim, é a ficção do cacto mesmo, contemporâneo. Assim, eu gosto de brincar. Então, acho que tem uma construção de cor. Agora eu quero todas. Dourado, prateado, o que eu quiser também, estou nem aí, assim. Agora eu estou... Acho que tudo é possível. Mas acho que tem tudo isso, assim. A luz é muito pensada para pensar... Eu tenho dó quando eu venho fora, assim, que a gente não consegue trazer a luz, porque a luz é uma dramaturgia do show mesmo, faz muita diferença. Enfim, detalhes. E a escolha pelo repertório? GC Quirino, Bolero de Isabel... Aí tem coisas que são da minha vida. O bolero eu conheci quando eu estudei GC na escola, desde pequenininha, sabe? Eu canto essa música. E aí eu cantei essa música num outro show que eu faço, que é o No Raso da Catarina, que é um show que veio antes do Nordeste Ficção, que só canta Nordeste catado, assim, é um show muito específico de um repertório muito específico mesmo, bem nordestino, mas muito pouco popular, né? É pouco conhecido, assim. E aí eu acho legal também. E aí eu cantava essa música, que foi uma escolha minha. E aí teve uma hora no disco que eu falei: gente, essa música tem que entrar no disco. Foi muito... Aí, quando eu falei com o Marcos Preto, ele falou: com certeza. Aí o Elísio: sim. Aí a gente gravou e botou. Ela foi a última que entrou e foi rápido. Mas... porque faz parte de uma memória mesmo. E eu acho que esse lugar do disco, que passa por diversos cenários nordestinos, ele é legal, né? Ele vai de um tareco e mariola meio dub para uma guitarra e voz meio atemporal, com imagens de Gessier, né? Para quem é do Nordeste, é tranquilo, é muito fácil entender Gessier, Petrúcio Amorim, mas eu acho que para quem é de outro país e do Sudeste, é uma apresentação, é uma novidade, né? Uma coisa grande e as pessoas... O Tareco e Mariola foi uma música que eu ouvi demais na minha vida. Forró que toca em toda esquina. Em Pernambuco, então, Ave Maria, né? É verdade. Qualquer lugar que você come um bode, está tocando Tareco e Mariola, no interior. Eu viajei no interior e, assim, toca em toda esquina. E quando eu cheguei no Rio, ninguém conhecia. Aí eu falei: gente, que barreira é essa? Que fronteira é essa? Isso foi muito forte para mim. Porque eu cantava nos shows do Pietá, a capela, essa canção, quando eu entendi que ninguém conhecia. E aí era um número. E ela veio para o disco também, por causa disso. Então, tem umas coisas assim, né? No show, eu faço outras coisas. Por exemplo, como eu falo de ficção e queria cantar uma contemporânea, assim, eu faço Carina Burro. Faço Mentir para Você. Certo. Então, tem isso, assim. Eu fiquei com o Marcos batendo. O que eu gostaria de cantar? E a gente chegou nisso. Como uma contemporânea que tem a ver com o disco e com o show. E eu queria cantar uma outra mulher compositora do Nordeste, assim. E a gente escolheu ela. E faço um Belchior no show também. E faço o Zé Ramalho. Acho que é isso. O resto... eu estou fazendo agora o Elino Julião, também, que é do Rio Grande do Norte, um pouquinho. Mas, basicamente, é isso. Aqui eu estou fazendo um Dominguinhos também. Como é que foi a recepção no Sudeste a partir das apresentações, dos primeiros shows? Porque é um choque, de certa forma, né? Foi muito doido, porque eu lancei o disco na pandemia, né? Aí os primeiros shows foram online. Eu não sabia a recepção. Foi muito doido.
Eu fiz os shows online, foi legal, mas era frio, era estranho. Aí, quando eu fiz o primeiro show ao vivo, foi num lugar pequenininho, que estava abrindo para pouca gente, voz e guitarra. E as pessoas cantavam tudo. E eu falei, caraca, eu não esperava. Eu não posso mudar o mundo, todo mundo, mas eu balanço. Aí eu fazia, gente, todo mundo está cantando a porra da música. Nossa. Aí, isso demorou até a gente conseguir fazer um show de verdade. Aí a gente foi fazer um show, aí foi toda a minha teatralidade querendo gritar, né? Uma oportunidade. Aí eu botei peruca na banda inteira. As perucas subiam. Eu falei, vai ficar todo mundo, vamos fazer truques e ficções. E teve libras, e a gente fez números com libras, com intérpretes de libras, foi lindo. E as roupas eram uma loucura. E foi ótimo. Eu fiz um show que eu começava com o Nordeste Ficção e parava, e entrava Tareca e Mariola. Eu fiz uma pira da minha cabeça, que eu adoro, na verdade. Mas depois ficou inviável, porque fazer show é inviável, muitas vezes, com a estrutura imensa, então você tem que ir adaptando. Mas foi muito legal. O primeiro show foi um show que estava cheio, as pessoas vibraram muito, já cantando muito e muito emocionadas com a performance, né? Foi isso. Aí a recepção desse disco, assim, modéstia à parte, não vou falar assim, ai, foi horrível, dá para dizer, foi boa, né? Que bom, fico feliz, assim. Não vou dizer que foi ruim, é uma recepção sempre boa. Mas é um disco questionado nesse lugar que eu falei. A gente tem preconceito. As pessoas não colocam ele fácil nos lugares. Claro. E as pessoas leem Nordeste, aí lascou. Já é, Nordeste, então não. Então no São João a gente chama. Não, então, peraí. E vai tocar um shot, forró, né? Então, e aí, ao mesmo tempo, quando você... É muito doido, porque eu acho isso. Enfim, é uma questão longa, mas... Eu acho que é um show que precisa ser visto para ganhar a galera. Então, quanto mais eu faço, mais ele ganha. A gente estava conversando sobre isso, porque vai fazer 3 anos do disco e agora vai entrar outra música na novela. 3 anos depois. Entrou uma, agora vai entrar outra. Então, assim, é outro tipo de construção de trabalho mesmo. Ele não é um disco que entra e é pop, vira. Ele vai ganhando porque precisa ser visto mesmo. Ser entendido. Não é... E isso é muito desgastante para a gente, né? Você fica exausto, mas é o que é, assim, é outro. É um disco corajoso, politicamente falando. O título e a capa já falam muito sobre o que vem, né? Musicalmente falando. E musicalmente falando, eu queria te perguntar como é que foi o teu contato com esses cantores que são referências citadas no disco. Alceu Valença, Elba Ramalho. Ai, menina, eu estava super mal na pandemia. Pandemia, nossa, foi difícil, né? Aí resolvi fazer o disco. Aí me deu uma animação, assim, de todo dia acordar e ter uma rotina. Eu acordava cedinho, pegava o computador, pensava assim. Aí, várias conversas. Eu chamei Elísio Freitas, que é meu produtor musical do disco, né, que está aí também, vai fazer o show amanhã. Amanhã a gente vai tocar no Hard Club, quem quiser ir. E aí, o Elísio... Eu fiquei, Elísio... várias coisas. Eu já estava compondo, tinha umas composições com algumas pessoas, tinha feito um espetáculo de teatro com a obra com que o Chico César tinha feito a trilha inteira, então tinha ficado muito próxima do Chico e tinha trocado umas ideias com ele. Entrou a pandemia. Eu fiz uma sessão do espetáculo, caiu a pandemia no dia seguinte. Foi tipo 12 de março de 2021, nunca esqueço. E aí eu fiquei com contato de Chico, e Chico entrou numa de compor muito na pandemia. Não sei se vocês acompanharam, mas ele postava música quase todos os dias. E aí teve um dia que ele estava em silêncio, eu falei, vou mandar uma mensagem. Você toparia? Aí ele falou, sim, manda aí. E ele estava numa fluente de composição. Ele fez mais de 30 músicas para a Hora da Estrela, que foi esse espetáculo. E não entraram todas. Mas ele estava assim, que é uma dos 5, né? Uma coisa impressionante. Aí rolou, a gente fez 2, rápido. E entraram no disco, assim. Foi um contato de vida e uma sorte. Aí, disso, eu fiquei, Zeca. Aí, mandei mensagem para Marcos, que já estava nessa conversa. Aí eu falei, Elísio, manda mensagem. Eu falei, cara, ele não sabe nem quem eu sou. E o Vou Embolar é um disco da minha vida também, dele. Muito especial para mim. Aí eu pedi o contato, Marcos conseguiu, aí eu sentei no sofá, nunca esqueço, na pandemia, assim. Aí estava Zé Cabaleiro no meu WhatsApp. Eu assim, minha Nossa Senhora. Mandei um print para o meu irmão. Meu irmão, rindo. Eu, caraca, não sei o que dizer. Aí, quando eu falei, ele falou, cara, Juliana, eu ouvi o disco do Yaraíra. Eu te conheço. Falei, nossa, gente, que massa.
E aí, quando eu falei com ele, você topa fazer uma música comigo? Ele falou, sim. Eu mandei um protótipo de Nordeste Ficção para ele, voz e guitarra. Ele ouviu. Foi muito doido. E a gente fez o Meu Amor, Afinal de Contas, também muito rápido. Eu mandei a letra, ele mandou a melodia em cima da letra inteira. É muito impressionante. E é uma voz muito referendada. Não, eu mandei a música. Quando a música chegou, não parecia minha, não. Parecia dele, assim. Ele tocando voz e violão no estúdio dele, assim. Eu falei, gente, a música é dele, né? Que identidade. O cara bota a identidade dele em tudo que ele faz, assim, muito... Aí o Tom Zé, por exemplo, a gente gravou uma música do Tom Zé no disco, que ela é uma música que ele compôs na década de 70, com essa letra. E quando foi em 94, acho que foi 94, ele foi fazer Vira-Lata na Via Láctea, e ele disse que ele queria gravar essa música com uma outra letra. E ele gravou Geração Y, que é a mesma melodia com outra letra. E aí, quando a gente foi gravar o disco, o Marcos tinha trabalhado com ele no Tribunal do Facebook. E aí ele falou, que é um disco também que eu adoro. É muito bom, né? Muito bom. E aí... Eu amo. E aí ele falou, Ju, eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho que tem a ver com o que você está fazendo. E pegou a original, que nunca foi gravada, da década de 70, e mandou para mim. E é um espetáculo de performance. Eu achei que Tom Zé era a Tropicália que faltava nesse Nordeste do Durval também. O Durval me falou que, se fosse fazer uma outra parte do livro, seria sobre a Tropicália. E eu achei que o Tom Zé era um tropicalista assim, que poderia trazer uma outra onda para o Nordeste Ficção. E a gente conversou sobre isso. E eu falei, mais uma referência para ampliar esse olhar do Nordeste, né? Trazer o Tom Zé, que é baiano, tropicalista, que não tem nada a ver com o Nordeste da gente ali. Não tem muito a ver, mas tudo tem a ver, mas não tem. É muito diferente do grande encontro da galera, né? E aí achei massa, gravei. Foi isso, né? Foi. E aí as participações, Zeca ficou próximo, e quando ele mandou a música parecia mais dele do que minha, a voz dele na música era perfeita. Falei, canta comigo, ele falou sim, foi massa. E Letícia Letrux, né, que é uma artista contemporânea do Rio, para mim ela é o meu cruzamento com o Rio também. Não fazia sentido fazer o disco Nordeste Ficção também e colocar uma barreira no Rio de Janeiro, que foi quem me deu o entendimento desse cruzamento, sabe? Eu só entendi esse Nordeste, a minha saída, porque eu fui retirante. E porque eu cheguei no Sudeste e fiz essa comparação toda. Então, Letícia é uma pessoa que tinha performance com liberdade. Ela me inspirava e me inspira nesse lugar. Eu vejo ela fazendo as coisas que eu tenho vontade de fazer com o corpo, com a liberdade, né? De expressão, de falar, muito múltipla na linguagem, na literatura, na dança, na performance, no teatro. É atriz. Ela escreve, ela fala. Então, eu achei que ela, para fazer o Tom Zé como intérprete, ia ser massa, e convidei, e ela topou também. Uma coisa que eu acho massa do disco é isso, é ter conseguido levar esse elemento performance para o disco, entendeu? Porque é uma coisa gravada. E o show é outra coisa, eu acho que sempre maior. Uma música nunca se repete. Mas, Ju, vem cá. E o que é que tu está ouvindo atualmente? O que é que tu curte? A não ser, fora o teu disco, obviamente, porque já que tu falasse, fez uma obra legal. O que é que tu curte? Não sei. Eu adoro, eu quero fazer 1000 vezes mais. Inclusive, quero voltar ano que vem com ele de novo. Mas eu já não sei mais, eu já canto, às vezes você já quer cantar coisas novas, né? Dá vontade mesmo. Agora vai ter o Pietá aí com umas músicas novas. O que é que eu estou ouvindo? Nossa, é que eu ouço tanta coisa. E eu gosto de ouvir tudo que os amigos lançam, por exemplo. Então, o disco novo de não sei quem, vamos ouvir. Eu ouço tudo. Então, eu estou sempre ouvindo... é difícil ouvir a mesma coisa durante muito tempo hoje em dia, porque eu fico tentando me atualizar das coisas que está todo mundo ouvindo, né? Então, o que eu vinha ouvindo no avião? Eu vim vendo o show da Rihanna. Okay. Sei lá, eu tenho medo de avião e fiquei, ai, meu Deus, quero ver alguma coisa que me distraia. Eu fui ver o show dela. Não, mas eu não fico ouvindo ela, não. Deixa eu pensar. É isso, eu ouço muito os meus contemporâneos, né? Tipo Almério, Martins. Uhum. Eu fui no show da Silvana Estrada esses dias e fiquei ouvindo ela, a Silvia Pérez Cruz, eu fiquei ouvindo esses dias, porque
Eu vi há pouco tempo, elas estavam no Brasil e eu amo, acho maravilhoso demais. O show da Silvia Pérez Cruz que eu vi ano passado foi tipo... Eu ouço tudo que a galera da MPB nossa do Brasil lança. Ouço os pops também, mais especificamente assim, para entender o que está acontecendo, dependendo do quê. Tem Luísa, lá de Natal. Tem... Nossa, tanta gente. Sei lá, de Bichart a Gabi da Pele Preta. Que massa. Eu ouvi todo mundo, sabe, assim, para poder conhecer. Eu fui agora para Bonito, aí uma rapper, Sourá. Aí eu fui ouvi-la, que faz um baile de pretas, de rap. Sei lá, eu fico tentando ouvir as pessoas para conhecer mesmo, porque todo dia alguém novo chega até mim, assim, e se apresenta também, e eu fico querendo saber o que a pessoa faz, para não ficar lelé. Então, às vezes, eu até me sinto perdida nas minhas próprias referências, porque é tanta coisa para escutar. Mas eu sempre volto aos discos tradicionais assim da minha vida, que é Gil, os discos do Alceu. O Molhado de Suor foi um disco que eu ouvi agora há pouco tempo, porque a Lorena me chamou para fazer uma fala no lançamento do LP. Eles vão fazer o primeiro LP, né? O primeiro disco de Alceu vai ser relançado em LP agora. E eu tive a honra de escrever um negocinho para sair lá junto com o Geraldo Azevedo, a galera. Aí eu ouvi bastante esse disco agora, há uns meses atrás. Sei lá, gente, é tanta coisa. E os projetos para o futuro, para agora? Além do Pietá? Eu vou fazer disco novo ano que vem. Também nessa... O que é? Meu projeto agora é fazer academia, comer, dormir, assim. Brincadeira, mas a gente se descuida muito na correria, né? É muito louco, é muito trabalho. Então, eu estou sempre fazendo um trabalho. Acabei de fazer um musical. Eu ouço muito a Josi, né? Josiara é uma grande referência. Eu estou sempre com ela. É muita gente mesmo. É confuso, porque eu ouço... Caraca. E o Elísio me dá muita coisa do mundo para ouvir, então estou sempre ouvindo um monte de coisa. O Elísio estava ouvindo a... Esses dias eu ouvi a música nova dos Beatles, que saiu. Vocês ouviram? Muito doido, né? Muito. Estava ouvindo isso também. Estava ouvindo... É isso, muitas coisas. Que massa. O Elise estava ouvindo quem? A gente estava ouvindo ontem lá no Airbnb a menina lá da Amazônia. Patrícia Bastos. Então, é muito amplo mesmo. Certo. A gente está sempre ouvindo alguém. E o disco novo? Macapá, isso, obrigada. A gente estava ouvindo ela. E... Esqueci o que eu estava falando. Projeto. Sobre o disco. Aí, assim... Vai sair o disco do Pietá, até o início do ano, até março. E eu quero lançar o meu até o início do segundo semestre, um disco novo, que aí é surpresa, não sei ainda o que dizer. Mas virão surpresas boas por aí. Tem essa história da novela aí, né? Vamos ver. Acho que vai ser divertido também ver mais uma música virando de novo, depois desse tempo todo. A música mais popular do disco. Acho que é Balanceiro. Estamos torcendo que entre, estamos dando aqui spoiler, mas acho que vai entrar. E a família gosta, né? A família adora, né? Eu fico feliz também, é uma conquista muito grande para a gente, né? Não ganha dinheiro nenhum, mas é legal. Meu pai fica feliz pra caramba. Isso é bom pra gente. É credibilidade, né? A gente se apoia, é bonito, assim, é emocionante. Até aconteceu isso. Eu fui fazer um show em São Paulo, estava o Chico César na primeira fileira, meu pai e minha mãe estavam lá, que nunca estão. E foi uma sorte imensa. Eu falei, eu estou mais emocionada hoje porque meu pai conheceu o Chico do que eu estava cantando para ele, assim, sabe? Porque meu pai é de Caicó. Cresceu em Caicó. E Chico era dali de perto, de Catolé do Rocha, que é perto de Caicó. E aí eles conversaram um pouco, foi tão bonitinho, sabe? Você conheceu o Cego Aderaldo? Sei lá, as conversas eram engraçadas, assim. Então, foi fofo, assim. É isso. Eu acabei de fazer isso, eu estava falando. Um musical, um espetáculo para 3 mil pessoas por sessão em São Paulo, musical de teatro mesmo. Como atriz, eu estava em cena. E eu fui assistente de direção musical da Josiara, que fez a primeira direção musical dela. Então, acabou no último dia de outubro e eu viajei para fazer outras coisas. E esse musical, ele existe e talvez ele vá para o Rio ano que vem. É um musical gratuito, assim, imenso. Então, tem sempre uns projetos de teatro me chamando. Para o ano que vem já tem, aí eu estou assim...
tentando não pegar, realmente, porque eu estou querendo, como eu falei, pegar o primeiro semestre para trabalhar nesse álbum e parar um pouco para compor, para sentir, para respirar, para me cuidar, para cuidar da saúde, para poder, quando lançar, eu estar tinindo para vocalmente, porque eu quero ir para outros voos. E também fisicamente, assim, para ir para outro lugar, né? Porque a gente fica cansado, o corpo, né, precisa cuidar mesmo. Dizer assim, agora eu quero pesquisar meu corpo num lugar diferente, minha voz também. Ano passado, inclusive, isso é engraçado. Ano passado eu vim para cá e aí fui ver um fado em Lisboa. E aí já estava um tempo, eu já tinha cantado uns fados na aula de canto há uns anos atrás, como exercício mesmo, com todo respeito. E aí a fadista cantou, no final eu falei, ela sentou na minha mesa. Aí eu falei com ela assim, lá para as tantas, eu falei: "Ah, se você pudesse indicar para mim um fado, eu iniciante assim, se eu pudesse aprender um fado, qual você me indicaria?" Ela olhou para mim e fez: "Jamais cantarás fado." Aí eu falei, pô, não entendeu nada, mas eu entendi. Ela também, a gente teve uma grande conversa. Entendi lá o sentimento do fado, né, de onde ele vem e por que eu não posso cantar. Mas eu falei também que se eu quiser, eu vou cantar também. É isso, a gente canta, as pessoas cantam samba, cantam MPB, né? O Antônio Zambujo gravou lá Caetano, grava as coisas. Eu vou cantar se eu quiser, não é isso. Mas com respeito, entendendo de onde ele vem. Mas ela vai entender que não é fado que eu canto. Tudo bem. E amanhã vai ter fado no show? Surpresa também. Mas é isso, esses voos, né, esses exercícios vocais para ir para outros lugares mesmo que me interessa. Então, essa brincadeira do fado vocalmente é um estudo que me interessa para cantar de outro jeito. Até porque, gente, tem coisas do Nordeste que parecem fados puros. Puros. Você olha e faz... Marinês cantando Desabafo. É Marinês? Não, é Cecel cantando Desabafo. Aquilo é um fado assim, né? Então, tem muito... A Júlia Vargas cantando Desabafo é um fado. Para mim, é muito parecido assim, o jeito. Então, às vezes, está mais perto do que longe. Que massa, Ju. Ju, obrigadíssimo. Obrigada a você. Amanhã tem show no Rádio Club. Amanhã tem show. Está todo mundo convidado. E nosso papo, em breve, vai estar disponível aí na internet para todo mundo assistir. Tá bom? Obrigado, Ju. Obrigada. Valeu demais, galera. Então é isso. Valeu. Obrigada, gente. Quem quiser camiseta, tem aí.